Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor para todos vocês. Estamos aqui para gravar mais uma leitura diária de nossa revista da Escola Dominical, da nossa lição do domingo, dia 26 de maio de 2024, lição de número 8, que vai falar sobre confessando e abandonando o pecado. Hoje, quinta-feira, dia 23 de maio de 2024, temos como tema da nossa leitura diária o pecado do rei Davi, o ungido do Senhor. Repetindo, o pecado do rei Davi, o ungido do Senhor. Você vai encontrar a leitura diária de hoje, você vai encontrar lá no livro de 2 Samuel, capítulo de número 12, versículo 1 até o versículo 4. Depois você vai pular para o versículo 7 até o versículo 9, que diz assim: capítulo 12, versículo 1 a 4. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Olha só a narrativa. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele, com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar de suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e preparou para o homem que viera a ele. Agora, versículo 7 ao versículo 9. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto te é pouco, te acrescentaria tais e tais coisas. Agora, para fechar, o versículo 9. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de teus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Até aí fica a leitura. Você vê na narrativa aqui do livro de 2 Samuel, a narrativa do profeta Natã. Natã, o profeta, repreende a Davi. O profeta Natã vai até a casa de Davi, vai até o palácio de Davi, conta essa história para Davi sobre a situação em que havia um homem rico e um homem pobre. Era uma situação, na verdade, fictícia, que o profeta Natã estava dando para ele. Ele não estava mentindo, ele estava contando uma espécie de história, uma espécie de ensinamento, dando uma lição de moral para Davi. Claro que ele faz isso tudo diante do poder de Deus, da ordem de Deus, da inspiração de Deus para desmascarar o pecado que Davi estava encobrindo, o pecado que ele estava deixando, colocando o pecado para debaixo do tapete, como a gente fala no linguajar popular. E Natã chega com essa história e conta tudo, esses detalhes. Aqui na nossa leitura diária, ele pediu para que a gente pulasse um pouco os versículos, mas no versículo anterior a este, de 7 e 9, no versículo, precisamente lá no versículo de número 5, diz assim: então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte, é o homem que fez isso, e pela cordeira tomará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa
e porque não se compadeceu. Então disse disse Natã a Davi, tu és este homem, versículo 7. Então veja bem, no versículo de número 6, olha o que Davi fala. Porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então Davi estava falando dele próprio, do pecado, sem ele saber. Davi estava falando do seu próprio pecado. Davi estava falando da sua própria natureza, do que ele fez com Urias, que era um dos melhores generais que ele tinha, do homem de batalha, um homem de guerra, um homem experimentado, um dos melhores homens que ele tinha em sua companhia. E porém, para ficar com a mulher dele, Davi faz essa trama toda, coloca Urias à frente da batalha, justamente para ficar com a mulher dele. Ou seja, o próprio Davi não se compadeceu de Urias, quis matá-lo, premeditou a morte de Urias. Claro que quem matou Urias morreu pelas espadas dos amonitas, naquela guerra que aconteceu. Mas a gente faz esse preâmbulo, essa fala, por quê? Tudo porque o que aconteceu? Davi era um ungido de Deus. Davi foi colocado por Deus para julgar ou reinar sobre Israel e Judá. Ele foi escolhido por Deus como o homem segundo o coração de Deus. Veja bem, como diz aqui na leitura também, Davi foi livrado da mão de Saul. Por 2 vezes, se você for ler a palavra de Deus, você vai ver que Saul, por 2 vezes, tenta ferir Davi com uma lança. E uma delas diz que a lança grudou na parede e era para acertar em Davi. Saul fez isso. Então Deus livrou Davi das mãos de Saul. Deus livrou Davi das mãos do filisteu lá, do Golias, e da mão de Saul também. Quando Davi ganha de Golias, o ciúme cresce na vida de Saul, a ponto de Saul querer matar, acabar, dar cabo da vida de Davi. Tudo porque Deus tinha escolhido já Davi como rei de Israel. E veja bem, olha o que acontece. O pecado do rei Davi, ungido do Senhor. Ungido, aqui na palavra de Deus, quer dizer separado. Ungido quer dizer na palavra de Deus, aquele que foi escolhido diretamente por Deus para uma determinada obra, para uma determinada missão, para um determinado compromisso. Aquela pessoa ia ser instrumento na mão de Deus. Aquela pessoa ia ser um vaso na mão de Deus. Ele ia fazer algo em nome de Deus. E era para isso que Davi estava sendo ungido ali de Deus sobre Israel e Judá. Ele foi colocado por Deus como o ungido, aquele separado para aquele determinado cargo, determinada ordenança, determinada missão. É para isso que ele foi comissionado, é para isso que ele foi ordenado, é para isso que ele foi escolhido. E, porém, numa parte de sua vida, ele acabou por deixar o pecado, deixar a imoralidade, deixar o desejo da carne gritar na vida dele, a ponto de ele querer a mulher de Urias, ficar com a mulher de Urias, ter relações com ela ficar grávida e a criança morrer. E Urias depois, ele premedita a morte de Urias, e Urias vem a morrer, e aí sim ele fica com a mulher de Urias. Ou seja, tudo encobertamente, tudo para o homem, para quem estava olhando para Davi, ele estava fazendo tudo, as coisas, 1000 maravilhas, perfeitamente, não estava errando em nada, estava correto, estava fazendo o seu trabalho de rei, ele não estava pecando contra ninguém, nem contra nada, nem contra ninguém. Porém, Deus desmascarou ele através de quem? Através da vida de Natã, o profeta. E o que a gente quer com isso? Que exemplo tem isso para nós? Nós que somos ungidos do Senhor também temos que ter o mesmo cuidado que não teve Davi, o mesmo discernimento que lhe faltou. Quando era para o rei ir para a guerra, nessa época, só para resumir aqui, nessa época o rei teria que ir para a guerra. Os reis iam sempre para a guerra, não iam só os soldados. Ele ia para o fronte, para a frente da batalha. Então,
Davi ficou, por algum motivo, Davi ficou ali, andando pelo palácio, quando viu a Batseba tomando banho, chama alguém para trazer ela, ela prontamente vem, não se sabe porquê, e vem, e acabam consumando o ato, e ele se apaixona por ela loucamente. Foi paixão da carne, foi coisa, não foi amor, foi coisa da carne. Mas ele acabou casando com ela, acabou ficando com ela, se tornando marido dela, depois que ele, por mãos dos amonitas, ele acaba matando Urias. Então a mesma coisa fica para nós. Nós somos ungidos do Senhor. Nós estamos aqui, eu estou aqui à frente dessa câmera, à frente fazendo essa gravação desse vídeo, desse subsídio para a Escola Bíblica Dominical, ou pregando o Evangelho, ou ganhando almas. Nós temos que ter um certo cuidado e discernimento dado pelo Espírito Santo para não errarmos na batalha, para não errarmos de nossa caminhada cristã, porque lá na frente vai dar uma coisa errada, vai dar um problema lá na frente. É melhor nós não cedermos à tentação, é melhor nós vigiarmos para que não venhamos a pecar contra Deus, como aconteceu com a vida de Davi. E lá na frente, você deve saber, os filhos de Davi, mais lá na frente, há uma advertência para... Mesmo aqui diz que a espada não sairá jamais da casa de Davi. Disse, não vai, olha, vai acontecer isso, isso, isso. Eu vou ler bem aqui nessa parte, quando Natan conclui. Ele diz assim, o versículo 10, só para finalizar. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Aí, se você for ler capítulos mais na frente, versículos mais na frente, você vai ver o que acontece na vida de Davi, na família de Davi. Ele foi um grande rei de Israel, mas porém, na minha opinião, se alguém tiver uma opinião contrária, cada um tem sua opinião, mas na minha opinião, ele foi um fracasso como pai. Ele foi um fracasso como líder de sua casa. Pode ter sido um homem ungido pelo Senhor e conseguiu julgar Israel, conseguiu levar Israel a ganhar grandes batalhas, grandes lutas, mas porém foi um fracasso em sua casa. Não conseguiu criar os filhos todos no mesmo caminho que ele trilhava. Não conseguiu fazer, ainda que ele teve esse pecado, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele não conseguiu incutir na mente, no coração, na alma e no espírito dos seus filhos se tornarem também homens, segundo o coração de Deus. Ele falhou nessa missão. Por isso nós temos que ter todo o cuidado, todo o zelo possível para não falharmos na missão que Deus colocou em nossas mãos. Se é pregar o Evangelho, cuidado, vigie, não falhe, não ceda aos ataques do inimigo. Se é ganhar almas, se é fazer um trabalho de escola dominical, uma missão com criança, missão com mulheres, enfim, há um trabalho muito grande dentro da igreja. Eu falo igreja aqui, o templo físico, quando vai se lidar com pessoas, é uma responsabilidade enorme, muito grande. Então nós estamos lidando com pessoas, mas mesmo assim são ovelhas. Eu sou ovelha, você é ovelha. Todos nós somos ovelhas do pasto do Senhor. Então nós precisamos ter esse cuidado para que não venhamos a colocar tudo abaixo, tudo por terra, todo o trabalho que fizemos, às vezes em algum momento. Começamos bem e lá na frente derrapamos e a queda é grande, a queda é feia. E às vezes para levantar é difícil. Para levantar da queda se torna muito difícil. Somente Deus para levantar mesmo uma pessoa que cai no pecado. Então, e o pecado tem as consequências. Deus perdoou Davi? Claro que perdoou. Deus restaurou a vida espiritual de Davi? Restaurou. Mas as consequências do seu pecado, a consequência do abandono que ele fez, do desprezo que ele teve
conta a palavra de Deus, como diz aqui o profeta Natan, no versículo 9. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de teus olhos. Desprezou. Ele fez pouco caso do que Deus havia falado, do que Deus havia estabelecido. Então, por isso, ele recebeu a consequência. Foi um grande homem de Deus? Eu estou falando aqui, eu não estou criticando Davi, mas ele foi um grande homem de Deus? Claro que foi. Mas, porém, certa parte de sua vida, ele não vigiou, não observou como deveria e acabou falhando, como eu falei há minutos atrás. Então, vamos ficar por aqui na nossa reflexão, na nossa leitura diária de hoje. Eu espero que você possa também estudar a palavra de Deus com afinco, com amor, com muita esperança e acreditar que Deus é poderoso para transformar as nossas vidas. Se existe algum pecado, confesse e abandone. Deus é poderoso para restaurar a tua vida. Deus é poderoso para transformar a vida de um mais vil pecador em um grande homem de Deus e uma grande mulher de Deus. Então eu fico por aqui. Logo teremos outros vídeos no nosso canal, outra leitura diária já da sexta-feira, e a conclusão iremos dar de nossa lição, confessando e abandonando o pecado no decorrer desses dias também. Eu desde já agradeço a todos e peço que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, como eu sempre falo, para você ser avisado pela plataforma do YouTube que esse irmão aqui, o irmão Renato, que está aqui falando com você, olhando aqui, olho no olho, está colocando um conteúdo novo neste canal para abençoar a minha vida. Primeiramente, a minha vida é muito abençoada quando estou aqui e a vida de todos vocês também. Tá bom, meus amados? Um forte abraço e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.